alguns de nossos problemas sejam muito piores do que outros, mas de uma perspectiva espiritual, há um problema que é acreditar no medo. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Quando alguém ouvir isso, que você está no topo, está no Today Show, Sim. está no Dr. Rage, está em Oprah toda semana, tem livros best-sellers, ganha 7 dígitos no seu negócio, fala para milhares de pessoas toda semana. E como é que, dentro desse processo, você conseguiu estar no fundo do poço mais do que estando viciada? Sim. Havia partes ocultas da minha sombra que precisavam vir à tona, e lembranças que eu não conhecia. Passei um ano me lembrando do que eu precisava realmente desenterrar para poder me libertar de verdade. Mas escrevi este livro enquanto estava passando por esse fundo do poço. Em meio a essa experiência de desmoronar, me reerguer, desmoronar e me reerguer, tive de escrever. E você sabe como é ter um prazo, um contrato, e ter pessoas esperando que você entregue um livro em determinado tempo. Eu tinha um contrato com a editora. Eu gosto de ser adiantada. Claro que sim. E é por isso que continuei escrevendo, e chegou a um ponto em que o processo de escrever o livro realmente me curou durante o ano. E até mesmo o fato de enviar o livro e de ter de passar pelo processo de edição me curou novamente. Não gosto de usar a palavra forçada, mas ao ser chamada e comprometida a escrever um livro sobre o amor, o universo e a conexão com o poder superior, não há outra escolha a não ser estar lembrando do que é real para você. E essa foi minha experiência ao escrever este livro. No momento mais difícil, esse também era o remédio. Então aqui você estava se apegando, rejeitando com medo. Então, eu estava passando pelo que agora sei que era o processo de acessar uma memória traumática. E, essencialmente, essa memória foi a razão pela qual me tornei uma viciada em drogas há 11 anos. Era algo que eu havia deixado de lado por 30 anos. E em 2015, enquanto escrevia este livro, muitas coisas que eram uma espécie de controle da minha vida e mantinham as coisas em ordem para que eu não tivesse que me lembrar desse trauma, começaram a ser tiradas de mim. Então, meu marido, ao deixar o emprego para vir trabalhar comigo, criou esse tipo de pensamento. Oh, meu Deus, tenho que soltar a corda ou querer ter um bebê. Eu realmente tenho que abrir mão do controle. Mês após mês, eu estava abrindo espaço para algo que eu não conhecia e era horrível. E, na verdade, no mês em que entreguei esse livro, foi quando a memória chegou. Assim, no processo de edição do livro, usei ele durante esse período muito cru, assustador e horrível. O livro me curou novamente. E o que surgiu para você, então? Você tem permissão para compartilhar? Então, a memória é clara. A memória era de abuso sexual na infância. E eu não me lembrava de nada disso. Muitos médiuns e videntes disseram: "O que aconteceu com você quando tinha 6 anos, Gabi?" Já haviam me perguntado isso muitas e muitas vezes na vida. Há trauma, há medo desde os 6 anos de idade. E eu dizia: "Nada, absolutamente nada. Do que você está falando?" Porque eu não tinha a menor ideia. E se alguém estiver ouvindo que já tenha tido a lembrança de um trauma, é aterrorizante, porque você volta à memória, volta ao tempo e todo o seu corpo se contrai. Felizmente, eu estava fazendo terapia quando me lembrei. E também, felizmente, tenho esse mundo em que vivemos e trabalhamos que está repleto dos melhores terapeutas de trauma e praticantes de EMT, técnicos de emergência médica, e praticantes de dessensibilização e reprocessamento do movimento ocular, e especialistas em experiências somáticas. Porque há pessoas, quando dizem que 1 em cada 3, acho que é muito mais. Acho que é 1 em cada 6 meninos, 1 em cada... 1 em cada 6 homens e 1 em cada 3 mulheres. Mas acho que é mais. Com certeza. É só o que sabemos, né? Ou eles Exatamente. têm se escondido disso. Não denunciaram. Usam drogas por causa disso, o que quer que seja. Ou eles não se manifestam. Sim, por isso sou muito grata por ter me lembrado, que é sobre o que estávamos falando antes, porque agora posso ser livre, posso soltar a corda
e posso dar o primeiro passo. É interessante porque... Obrigado por compartilhar, porque eu sei como é. Passei por um processo nos últimos anos de começar a me abrir. E não foi difícil quando eu comecei, especialmente como homem. Como a gente estava falando, não há muitos homens que se abrem sobre isso publicamente, Eu estou né? orgulhosa de você. E durante 25 anos eu mantive isso dentro de mim. Sempre que eu me sentia atacado por qualquer coisa no mundo, eu me tornava mais agressivo para provar para Sim. mim mesmo, para me proteger, para não deixar ninguém se aproveitar de mim de novo. E essa reação natural, porque eu não estava disposto a lidar com isso. Eu entendo. E é engraçado porque em muitos aspectos somos parecidos, porque ambos de nós somos motivados a alcançar, criar, transmitir essa mensagem para o mundo. Presumo que isso tem algo a ver com o trauma também, né? Que a gente enfrentou, que Sim. torna a gente tão motivado, que queremos ser vistos, o que quer que seja. E antes, Sim. quando eu tinha meus 20 e poucos, eu costumava ser mais egoísta, né? E hoje Sim. é mais uma forma de inspirar, eu quero servir, eu quero estar a serviço, não importo com o Sim. reconhecimento das coisas que eu recebo. Embora seja legal, não é a minha força motriz. E essa é a primeira vez que eu tô perto de você. Provavelmente eu te conheço há algum tempo, né? Talvez 4 a 5 Sim. anos, mas essa é a primeira vez que eu tô perto de você e eu te vejo calma. A primeira vez. Sim. Eu É a nunca te primeira vi, vez que estou de assim. verdade, sem Sim, você não parecer conseguia. estressada. Ou os olhos de qualquer pessoa sem estar constantemente ao redor, sem que a sua mente ficasse acelerada, sempre havia algo tipo, cara, ela é muito tensa, ela simplesmente tá no controle, ela nunca se solta. É esse o Correndo. sentimento. Eu nunca deixei isso pra lá. E eu pensei, cara, ela tá no lançamento do livro. Eu perguntei, como é que ela tá tão calma? Porque eu sei como é lançar um Sim. livro e querer se sair Sim. bem, quer vender, tá dando entrevistas o tempo Sim. inteiro. Então é realmente inspirador ver sua transformação desde a última vez que a gente se viu e ver que existe calma dentro de você, né? Isso significa muito para mim vindo de você, pois a última vez que o vi foi na semana em que me lembrei. Eu estava muito abalada e perdendo o controle. Foi muito empolgante vir aqui hoje e dizer, ei, isso é o que estava acontecendo. E isso é o que está acontecendo não que eu não agora. chamasse antes, que eu pensava... Não, mas ela é está difícil. fora, mas havia algo... Era realmente difícil se conectar com alguém nesse nível. Seja um amigo ou até mesmo um cônjuge. Tenho uma conexão mais profunda com meu marido agora do que Uau. jamais tive em 10 anos de convivência com ele. Porque finalmente estou deixando ir e me rendendo, não apenas na minha almofada de meditação, mas na minha vida. Eu estava em um evento da Hay House e o cara que faz a engenharia do som colocou um microfone em mim. Eu o vejo sempre que participo de um evento da Hay House. E isso foi alguns meses depois de eu me lembrar desse trauma. Ele me olhou e disse, o que há de novo, Gabi? E eu disse, Uau. eu sou nova. Eu disse, sou nova, e assumi isso. Eu me apropriei disso completamente. E há algumas coisas importantes sobre as quais eu queria falar hoje. Na verdade, porque estão relacionadas ao que você disse sobre quando se tem um trauma. No início, ser canalizada para drogas e álcool. Mas depois, eu a redirecionei e a canalizei para coisas boas, felizmente. Mas o que notei na época em que estava no início dessa recuperação, e ainda estou no início, faz apenas 7 meses ou algo assim, eu estava lutando para sair da cama de manhã. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É literalmente o mais É tipo uma brutal. ressaca constante, né? Sim, é muito pior do que o meu vício em cocaína e a recuperação da cocaína. Muito, muito pior. Eu acordava de manhã e me sentia deprimida. Eu ia para o meu escritório, sentava no computador e começava a trabalhar, e me via respirando fundo. Era minha maneira de me entorpecer. Assim, embora eu tivesse largado a bebida e a droga, e estivesse limpa há 11 anos, eu estava Você estava ocupada absolutamente... sempre, né? Motivada, Sim. trabalho, Minha motivação, meu trabalho, criar, embora tenha sido canalizado para algo que eu estava servindo positivo. muito ao mundo, estava me Com matando. certeza. O que fiz naquele momento foi me diagnosticar com vício no trabalho. Ninguém fala desse vício. Não existe um grupo de 12 passos para isso. Quero dizer, deve haver um livro. Com certeza. Especialmente com empreendedores que tentam criar. Somos elogiados por isso. Com certeza. Ou você trabalha tanto, você faz de tudo, você faz tantas coisas. Como isso pode ser motivo de orgulho? É orgulho A de que suas preço, né? realizações, Qual o com custo? certeza. Seu corpo, a que custo?
seus relacionamentos, sua presença física. Acho que a causa principal de todo vício é o trauma. Sério? Sim, entendi e aceitei que tudo isso é Mesmo um que seja trauma. positivo, como trabalhar em sua saúde ou... Sim, acho que há focos positivos, mas a dependência é que quando nos tornamos impotentes, quando a vida se torna incontrolável. Você pode ter um vício em saúde e ficar impotente e incontrolável, e isso não é mais Verdade. positivo. Uau! Bem, você está bastante motivada, você já falou sobre escrever o próximo Bem, é livro. incrível! Não perdi o ímpeto, mas tem dias em que eu poderia dizer, porque contratei um monte de gente. Abrir mão do controle. Abri mão do controle e deixei que as pessoas me ajudassem. Deixei meu marido administrar meu negócio da maneira mais bonita possível. Quando você contrata pessoas, você pensa, tenho muito menos para fazer. E tudo em que posso me concentrar agora é em criar um belo conteúdo. Fazer coisas como essa com você. Estar na estrada e dar minhas palestras. E eu tinha essa afirmação que estava usando durante todo o ano. Quando estava desmoronando, que era algo que eu queria. Eu não estava lá, mas eu queria. Então eu dizia em voz alta no espelho. Havia uma área da minha vida em que eu tinha uma planejadora de eventos que administrava. Seu nome era Annette. E ela simplesmente arrasa. Ela faz o melhor trabalho na organização desses eventos. Ela já foi minha cliente de coaching há 11 anos. Ela é como uma irmã para mim. E mesmo na época em que eu não deixava as pessoas me ajudarem, eu a deixava me ajudar. Assim eu sabia como era a sensação de ser cuidada. Eu pensava em como me sentia com a Annette, porque eu tinha essa referência. Depois eu usava a afirmação, tendo a sensação de como era fazer um evento com a Annette. 4 ou 5 meses depois de curar meu trauma, eu olhava para a minha vida e pensava, tudo está acontecendo ao meu redor, estou Eu lembro que verdadeiramente você costumava cuidada. fazer tudo em seu negócio, você gerenciava tudo, criava Há 7 conteúdo, meses, editava, escrevia. eu tinha uma assistente virtual fazendo Eu me tudo lembro isso. disso, parecia esmagador pra mim. Era estressante. Eu estava em sua casa, em uma festa, Eu implorando lembro por disso. ajuda. E vocês estavam me olhando e dizendo, garota, contrate alguém. Mas eu tinha medo de permitir que as pessoas me Por quê? ajudassem. Porque a maneira como mascarei meu trauma foi tentando manter tudo sob meu controle. E com esse sofrimento veio o bruxismo, que ainda estou curando. E a A tensão mandíbula física. sempre trincando. Sim, sim. Mas você pode começar a sentir que está se desfazendo. E agora tem uma vida inteira pela frente. Eu vi nos seus stories no Instagram há alguns meses que você tem uma casa em um lugar na floresta ou algo assim. Sim, Eu pensei, cara, incrível, pode descomprimir, relaxar, ter um equilíbrio de vez em quando, né? sim. Isso é bem legal. Então você tá fazendo mais disso, tirando mais folga. Eu moro lá. Quer dizer, Connecticut, tenho uma né? casa. Sim. E quase não estou na cidade. Agora tá vivendo em tempo integral. Tenho 2 lugares, mas tento Sério? ficar no campo a maior parte do tempo. Precisa relaxar lá, né? É como Foi a melhor se fosse coisa que mais aconteceu. tranquilo. Tenho uma comunidade de pessoas que adoro lá. A cidade de Nova York é ótima. E sou muito grata por ter minha casa lá. Mas não é mais meu Então, lar. eu acabei de participar de um evento em Columbus, Ohio, e tinham pessoas incríveis do mundo todo, e haviam pessoas que estavam com medo de realmente realizar os seus sonhos, ou medo de sair de uma relação que estavam há muito tempo, medo de ir atrás de uma relação que queria, com medo de várias coisas diferentes. Qual o primeiro passo para superar ou suportar o medo? Testemunhar o fato. Ser a testemunha que não julga o fato. Olhar para ele e dizer, algo precisa mudar. Se você não estiver disposto a encarar seu medo de frente, honrá-lo e testemunhá-lo, se você não encarar o que está acontecendo, ele continuará aparecendo. Então olhe e diga, eu testemunho minha resistência, e você vê esse medo como resistência. O medo é a resistência ao que você deseja. E na ausência de resistência, você se torna um imã para o que deseja. Quando você se livra desse medo e o transcende, é quando começa a se tornar um superatrator. É quando você começa a permitir que o que é verdadeiramente essencial para você entre em sua vida. E mesmo que você ainda não tenha as ferramentas,
O que acontece é que quando você olha para o medo e pensa, estou vendo esse medo, vendo essa resistência, vejo como ele está bloqueando minha vida e escolho vê-lo de forma diferente. É nesse momento que você ouve um áudio como Um este. catalisador. Você expande sua consciência para encontrar soluções ao invés de problemas. Mas quando você testemunha o medo e está disposto a vê-lo de forma diferente, você começa a viver na solução. Então é reconhecer que você sente medo, que você está retido, está resistente ao crescimento, ou o que quer que você esteja buscando. Não julgá-lo. É. Olhar para o medo sem Então mais não se critique, não julgamentos. diga, eu tô vendo, sou um idiota, sou um perdedor. E você se sentirá orgulhoso de Fique si mesmo atento. por olhar para isso. Começar a usar uma afirmação ou uma oração que diga: estou disposto a ver isso de forma diferente. Está aberta. Mostre-me o que fazer. E é aí que você será conduzido ao livro. Ou o professor de yoga, terapeuta, o que quer que seja que você precise para transcender esse medo. Quando você diz sim à cura, ela lhe é apresentada de maneiras muito profundas que você jamais poderia imaginar. Ela vem porque você abre sua consciência para Isso é ela. poderoso. Há algo que você ainda não curou? Sim, ainda estou curando essa coisa de trauma. Estou em uma recuperação muito inicial. Estou nos estágios iniciais dessa recuperação. E embora esteja fora do caos, tenho coisas para lidar com as pessoas e coisas para lidar com meu corpo físico e minha energia sexual. E falar com qualquer pessoa que tenha passado por isso é como se eu tivesse muita compaixão. Isso estraga a vida das pessoas e por isso tenho que reconstruir minha vida. E assim, não serei a vítima. Serei a sobrevivente e alguém que vai prosperar como resultado desse conhecimento e curar as pessoas por meio dele. Então, jantei com minha amiga Sheila ontem à noite. Ela é a fundadora do S-Factor. Deveríamos chamá-la para esse programa. Estávamos conversando e pensei, aqui estou eu sentada ao lado dessa mulher que está encarnando essa liberdade sexual que eu realmente desejo. E ela disse, vou ajudá-la. E eu estava, não, isso é assustador. E então eu pensei, espere. É por isso que eu estava orando. Eu tenho orado por alguma cura, e ela está bem na minha frente sentada no jantar, oferecendo-se para ser meu mentor-guia durante esse processo. Tenho que dizer sim. Se você pedir orientação, diga, eu testemunhei meu problema, tenho medo e preciso de orientação. Quando você vê as ferramentas ou o professor, tome uma atitude e comece a aprender. E as pessoas não o fazem. Elas podem fazer Eu você sinto que dizer a gente não. precisa ser mais desafiado na vida. Eu sinto que a gente precisa ser convocado para um desafio. Eu acho que professores, livros, podcasts, ou o que quer que seja que nos permitem criar esse desafio, alguém que seja Sim. responsável por algo que a gente devia estar fazendo, um desafio para você Sim. mesmo, um tipo de jogo. Eu gosto de fazer jogos comigo. Sim. Falo muito aqui, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha medo de falar com garotas, né? Eu estava Sim. apavorado porque eu Sim. não me sentia inteligente, eu não me achava bonito, eu era um cara bobo, alto, com espinha, algo assim, muito inseguro. Então me propus um desafio de entrar no 3º ano do colégio e disse, ok, eu tô cansado de me sentir mal perto de garotas pelas quais eu me sinto atraído, tô cansado disso. E eu tô cansado dessa sensação de não saber o que dizer, de me sentir idiota, então já chega. E toda vez que eu saía durante o verão, eu vi uma garota que me dava arrepios e eu tinha que ir até ela, cumprimentar, dizer, e aí? Sim. E esse oi se transformou em pedir um telefone, num encontro mais tarde. E no final do verão eu dizia, eu posso conversar com qualquer pessoa, não importa se a pessoa Sim. me recusasse ou não me respondesse. Eu pensava, ok, tudo bem, vamos pra próxima, né? Consegui transformar o meu medo só praticando, né? Fazendo Reconhecer, isso. tipo, ok, tô com medo e depois praticar coisas diferentes, tipo, não funcionou, eu não quero ser um completo idiota da próxima vez, eu quero ficar feliz ou algo do gênero, eu vou tentar de novo. Há muita coisa no livro sobre começar a aparecer e confiar no processo de aparecer. Confiar que mesmo quando você erra, está aparecendo. É, com certeza. Sim. Quem foi a pessoa mais influente na sua vida na infância? Infância? Bem, tenho que dizer minha mãe. Embora minha mãe tenha passado por suas próprias curas e lutas pessoais, e de certa forma, tenha me ensinado muitas das formas caóticas que eu estava vivendo apenas por estar em sua presença,
Algumas das coisas que a vi fazer foi canalizar essa energia frenética para a criação. Eu poderia ter canalizado para muitas coisas. Quero dizer, eu o fiz, canalizei para drogas. Mas, no fundo, essa canalização do frenesi para a criação, mesmo vindo de um lugar bem maluco, foi uma lição muito poderosa a ser aprendida. Que eu podia fazer qualquer coisa, que eu podia criar qualquer coisa. Há muitas camadas do que isso representou para mim. Em retrospecto, posso ver como isso foi meio prejudicial em alguns aspectos, mas principalmente incrível, porque eu não estaria sentada aqui com você hoje. E penso, eu mudaria alguma coisa em relação ao meu passado traumático ou algo assim? Não, porque eu não seria eu agora. Eu amo quem eu sou e tenho orgulho de tudo que fiz até agora, mesmo que tenha vivido muito caos. Tenho muito orgulho de quem estou me tornando. Eu não mudaria isso. Como foi quando você contou ao seu marido, quando descobriu o trauma? Quando foi essa conversa? Como você abordou o assunto? Ele é incrível. Ele me apoiou e continua a me apoiar em minha transformação. E acho que em um nível sutil, acho que ele ficou aliviado porque... Não aliviado por algo ter acontecido comigo, mas aliviado por saber. Porque havia uma grande desconexão. A mesma desconexão que você sentia comigo nessas ocasiões aleatórias em que nos víamos. Imagine estar casado comigo. Todo dia, por que ela tá tão no controle, né? Porque ela está tentando me controlar. Porque ela é tão maníaca, e conviver com isso era muito difícil para ele. E havia uma desconexão energética, e ele desejava essa conexão. A intimidade, você se soltando, se rendendo. Totalmente. E o momento de reconhecer o que era. Uau. Acho que foi um grande alívio para nós. Interessante. E há um motivo. Isso não é uma sentença. Não vou ser apenas essa pessoa. Há algo a ser curado. É interessante, eu não sei se eu já lhe disse, mas eu estou escrevendo um livro chamado A Máscara da Masculinidade. Uou, que título! Todas as mulheres que Uau. vêm aqui têm essa mesma reação. Isso é É fabuloso! sobre a máscara que os homens usam, que os impedem de viver a vida mais amorosa e autêntica que poderiam ter e viver a vida dos seus sonhos e ter tudo, ter relacionamentos, ter liberdade, ter paz e tudo. Estou tão orgulhosa Obrigado. de você. Você Obrigado. é tão fabuloso. E no processo dessa pesquisa, tem sido incrível o aprendizado e as conexões que eu estou fazendo. E porque eu sinto que o meu próprio processo é contínuo de cura, né? Na infância eu usei muitas máscaras por conta de traumas e usava isso para poder me proteger das outras pessoas. E isso foi um recurso para mim. E eu tô curioso para saber o que é que você pensa sobre isso. Você acha que de alguma forma você magoou seu marido por ter usado uma máscara por tantos anos numa relação com ele e agora está finalmente começando a tirar essa máscara? Você sente que afetou a vida dele de alguma forma? Oh, com certeza, sem dúvida. Acho que se você está vivendo com alguém que tem um trauma não curado, qualquer pessoa, todos nós temos algum tipo de trauma não curado, que nossas feridas são um espelho das feridas de outra pessoa, ou podem ativar outras feridas. Como resultado de eu ter tirado minha máscara, ele conseguiu tirar a Porque ele dele. também tinha que se proteger, né? E também apenas a defensividade e a tristeza de não saber porque há uma grande desconexão e frustração. Grande frustração. Mas há muito a ser dito sobre duas pessoas que estão em um caminho de crescimento pessoal. E quando elas aparecem, milagres Certo. acontecem. Como você sente que ele se transformou? Ou ele se transformou por você ter se aberto? Como é que foi? Meu marido é a maior transformação que já vi em minha vida. Ele é um milagre. Ele mudou completamente sua personalidade, mudou sua atitude em relação à vida, mudou seu cabelo e sua barba. E eu digo que ele mudou o cabelo e a barba porque ele deixou... Ele trabalhou em private por uma década e depois se aposentou desse grande emprego para vir administrar o negócio de sua esposa. É preciso muita confiança para um homem Com fazer certeza. isso. E por que agora, nesse lugar em que o deixou brilhar em sua grandeza, ele é o dono de sua masculinidade e, ao mesmo tempo, mantém um espaço enorme para que eu seja quem eu sou no mundo e tenha orgulho disso. Ele está no fundo das minhas salas de aula, sorrindo e se orgulhando muito, sem sentir que está criando isso comigo. E sei que é obra de Deus.
Sei que estávamos em um lugar juntos para fazer esse trabalho. E há muitas pessoas na minha área que se juntaram aos seus cônjuges. Acho que há algo em ter tudo na mesma casa e confiar na pessoa que está atrás de você. Você acha que ele já se sentiu emasculado? Sem Sério? dúvida. Oh, meu Deus! Eu estava sempre em meu lado masculino. Era só o que eu sabia fazer. Eu sei. Naquela correria, feminilidade significava vulnerabilidade. E vulnerabilidade não era segura para mim. Eu acho que eu nunca vi vulnerável. Até agora, quer dizer, se abrindo, né? Sou vulnerável em meu palco. Quando dou uma palestra, eu me deixo ser vulnerável. Deixo-me levar pelo que estou compartilhando. Porque o tempo todo, eu podia sentir Deus se movendo através de mim. Eu deixo o Espírito se mover através de mim. Há uma espécie de vulnerabilidade inegável que surge quando você se permite ser um canal para esse tipo de verdade. Mas quando você desce do palco, volta ao controle, né? Modo masculino. Depois eu saio do palco. Mas o único lugar em que me senti livre foi no palco e falando. E eu realmente me solto e deixo outra coisa passar. Ou em minha meditação. Mas agora estou deixando isso acontecer em uma conversa aqui mesmo com você. Tomei o café da manhã com meu melhor amigo, com quem cresci. Só tenho um melhor amigo que vem desde a infância. Ele é o único. Quem consegue entender... O único. Pois é. Lembro-me de quando éramos assim. Ele mora aqui. Então me sentei com ele e não mexi no telefone. Ele compartilhou sobre o que estava acontecendo. Falou sobre o diagnóstico de sua mãe. Não nos falávamos há cerca de um ano e fomos direto ao ponto. Foi essa capacidade de ser vulnerável e verdadeiro mesmo no café da manhã. Isso a qualquer novo. momento, Interessante. novo. Qual a sensação? Estou me sentindo muito bem e feliz. Você parece ter tirado muito peso dos ombros, É incrível. É incrível, incrível. Acho que minha mensagem é: não tenha medo de soltar a corda e não tenha medo de permitir que a cura ocorra, mesmo que seja muito assustador. Porque é muito mais assustador não Certo. ir Você até percebeu lá. que estava muito na sua energia masculina? Você percebeu Sim, isso? Você mas reconheceu? eu não tinha ideia de como sair. Interessante. Qual você diria que é sua definição? Ou acho que naquela época, mas sua definição de masculinidade de maneira geral? Oh, que pergunta legal. Bem, acho que há muita coisa boa em estar no masculino. E para mim, era uma espécie de incorporação da criação, da confiança, de falar e ter voz. Não que isso não seja feminino também, mas de uma forma alta e orgulhosa, como se eu fosse dona de minhas circunstâncias e não ter medo de aparecer. Você pode fazer isso de um lugar feminino, é claro, mas há uma ferocidade Com em torno certeza. de estar nessa energia masculina, que é a maioria das minhas contemporâneas que são mulheres, algumas das quais estão na sua parede. A chave para o sucesso delas foi estar no masculino, mas acredito que a chave para maiores sucessos será a fusão do masculino com o feminino. Você vai ter que me contar, porque eu nunca fui casado. Quando você está no casamento e a mulher está sendo masculina a maior parte do tempo, é possível para o cara ser igualmente masculino? Ele tem que voltar-se para o seu lado feminino para que isso possa funcionar direito? Acho que você deveria entrevistar Marianne Williamson Eu para seu recebi ela livro. aqui. Mas para o livro. Sim. Ela trabalhou muito com Claro. esse conceito. Mas acho que dançamos muito. Acho que os casais podem transitar entre os dois. Então, meu marido pode ser muito masculino e cuidar dos negócios. E minha casa é extremamente organizada porque esse homem é tão... Ele está tirando sua licença de empreiteiro. Uau. Sim, ele é incrível. Ele é advogado, portanto, dirige o setor jurídico. Acho que ele vai cuidar bem de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode se mover para o espaço do feminino e deixar que eu o nutra e cuide dele nesse tipo de lugar feminino, mais suave e gentil. Acho que aprender a dançar e aprender essas áreas é ótimo quando estou em meu masculino. E essas áreas são ótimas quando ele está em seu feminino e vice-versa. E não há nada de errado em entrar e sair, desde que você entra e saia.
É extremamente importante que nós, como mulheres, assumamos o compromisso com o nosso lado feminino, porque vocês precisam disso. Se você está no seu lado masculino, a gente não sabe o que fazer, é como se... Sim. Sua composição. Há um belo livro de Luane Brizendine, o livro sobre o cérebro feminino. Ela fala sobre como o cérebro masculino só precisa ajudar e apoiar. E há muitos trabalhos sobre isso. Pois é. Alice Armstrong, excelente trabalho sobre o cérebro masculino. O homem é programado para apoiar, consertar, fazer coisas. Se a mulher está fazendo isso, não está deixando o homem fazer seu trabalho. Se você está sempre consertando tudo, Você só precisa deixá-los entrar, aparecer Às vezes e é se meio expressar. período, né? Na Sim. maioria das vezes, tanto faz. Sim, Interessante. é Então fundamental. você viu uma grande mudança na sua relação. Por causa disso, né? Sim. Conexão e respeito muito mais profundos um pelo outro. E eu me apaixonei por ele novamente de uma maneira diferente. Você já sentiu que sua relação, e talvez eu esteja sendo muito pessoal aqui, mas já sentiu que sua relação não daria certo num casamento? Não. Mesmo nos momentos mais difíceis, estávamos dispostos a trabalhar. Estavam comprometidos, né? Sim. Mas em vez de apenas um compromisso e uma aliança, acho que se duas pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho de crescimento espiritual e pessoal em torno de um relacionamento, isso pode O que funcionar. significa ter prática espiritual? O que significa e como é? Significa orar todo dia ou... Significa o que você quer que signifique. Os livros que escrevo estão ajudando as pessoas a estabelecer um relacionamento e uma prática espiritual de seu próprio entendimento. Para mim, o que significa é ter devoção diária à conexão com o universo, com a fonte, com Deus. Posso chamá-lo de Deus, de universo, espírito ou alinhamento. Mas ter uma devoção diária a esse É alinhamento. considerado meditação ou um período de tempo? Oração, meditação, dedicar tempo. E às vezes, esse tempo pode ser apenas 5 minutos pela manhã, mas eu me comprometo a pelo menos 20 minutos para realmente ouvir. E durante o dia, vivo em uma oração constante. A todo momento há alguma coisa que me atinge e eu penso: como posso ver isso de forma diferente? Ajude-me a mudar minha opinião sobre isso. E simplesmente ofereço isso. Há toneladas de orações neste livro. Gosto de fazer orações e adoro canalizar orações. É uma das coisas que mais gosto de fazer. O que você canaliza nesse momento? Bem, em todo o livro há muitas orações sobre entrega. E essa é provavelmente uma das que estou fazendo agora, agradecendo ao universo por tirar isso de mim e ver isso com amor. Você só reflete isso na sua cabeça ou diz em voz alta? Em minha mente. Se eu estiver com alguém que seja altamente espiritualizado, direi em voz Certo, é. alta. Mas apenas estar nessa comunicação consciente. E estar conectado espiritualmente significa que é uma conversa. E é uma ponte constante entre seu eu de vibração inferior e seu eu superior por meio da oração. Como o universo protege as pessoas quando elas sentem que nunca terão a chance? Pessoas na Síria, acabei de achar um documentário sobre isso, tá havendo bombardeios todos os dias e eu só vejo Boa pergunta. pessoas desamparadas que estão tentando viver a vida e não tem nada a ver com o que está acontecendo. Para as pessoas que Sim. sentem tipo, eu não tenho uma chance, nunca tenho um momento de paz, o universo não está do meu lado. Como elas podem acreditar ou sentir que esse tipo de coisa acontece? Nessas situações é quando mais precisamos de fé. Porque caso contrário, para que você está vivendo? Porque é muito mais fácil sentarmos aqui em seu apartamento em Los Tá tudo Angeles, lindo, com essa vista aqui. com livros de sucesso e pensar: o universo cuida de mim totalmente. Mas olhando para esses refugiados, para os bombardeios e para o que está acontecendo no mundo, é uma devastação. Ou mães solteiras de 3 filhos que são... Devastação. Eu não tenho emprego, não tenho tempo, estou estressada, estou sobrecarregada. Então a resposta é que, embora alguns de nossos problemas sejam muito piores do que outros, na raiz, todos temos o mesmo problema, que é escolher se apoiar no medo, escolher acreditar no medo. Não quero ofender ninguém. Não quero diminuir o sofrimento real das pessoas. Não vamos nos afastar do sofrimento real deste mundo. Mas de uma perspectiva espiritual,
Há um problema que é acreditar no medo. E quanto mais acreditamos no medo, mais ele se torna uma epidemia. E essa epidemia se torna uma guerra, se torna toda a divisão que vemos no mundo, ou se torna injustiça racial. E a causa principal de todos os problemas deste mundo está baseada em nossa crença e medo. As pessoas que estão sofrendo e presas nessas situações, muito difícil, são as que vão prosperar. Escrevo sobre muitas delas no livro. Escrevo sobre as pessoas que, em meio aos momentos mais sombrios, escolheram ver a luz, ver o amor, se apoiar no amor, e escolheram se apoiar na fé. E por causa dessa fé, criaram movimentos. Gandhi, certo? Criaram movimentos. Temos esses poderes divinos de exemplo. É muito fácil nos apoiarmos neles e dizermos que muitas pessoas enfrentaram dificuldades tremendas, que são muito piores do que a média das pessoas. Certo, é. Mas, ao mesmo tempo, o que você vai fazer com ela? É pedir muito a alguém que perdeu sua casa. Como encontrar amor nessas situações? Mas, na raiz de tudo, é uma escolha, é uma decisão mental. Devemos ficar atentos aos milagres que ouvimos dos refugiados. Pessoas que, por meio da oração e da fé, talvez tenham encontrado seu caminho para um lar que era exatamente como precisava ser. Há histórias milagrosas, mas, ao mesmo tempo, também acho que o mais importante para aqueles de nós que estão em países de primeiro mundo, que não têm esses problemas, ou pessoas que estão sofrendo com guerras, violência ou bombardeios, é realmente nossa responsabilidade nos manifestarmos da melhor maneira possível, em homenagem àqueles que não têm o apoio e os recursos que nós temos. Eu tô curioso. E é um pensamento meio contraditório pensar que quando eu não tô no controle, quando eu me solto, mas, na verdade, eu crio mais liberdade e mais certeza ao me soltar, né? Como é possível que, quando não estamos no controle, tenhamos mais liberdade e certeza? Sim. Você tá sentindo esse tipo de experiência? Estou vivendo isso agora. Estou realmente vivendo isso neste momento. Este é o meu 5º livro, e este é o maior lançamento do livro você tá que em já toda tive. parte. Quadrupliquei minhas pré-vendas. E tenho estado mais relaxada, mais fiel, mais receptiva, mais alinhada, mais perdoadora quando algo dá errado. Mais disposta a curar durante todo o processo, porque ele traz à tona coisas. E mais disposta a deixar as pessoas me ajudarem e que o universo me ajude. Então, posso dizer com convicção que é possível acelerar diminuindo a velocidade. O que acontece é que a resistência é o que nos impede de receber apoio e orientação. A resistência vem dos sistemas de crenças e dos pensamentos baseados no medo que nos mantém negativos e com essa energia de baixa vibração. É na ausência de resistência que começamos a nos sentir apoiados. Então, quando conseguimos nos livrar dos padrões, dos sistemas de crenças e de energia, e começamos a respirar de verdade e acreditar, é quando nos permitimos receber genuinamente o apoio que precisamos e ansiamos. O que é algo que você se orgulha muito, que a maioria das pessoas não sabe? Porque sua vida é muito pública, você já fez muita coisa, você fala sobre muitas coisas na imprensa e na mídia, mas é algo que a gente não saiba, que você se orgulha e que as pessoas não sabem? Tenho orgulho da minha disposição para curar. Eu não evito. Vejo o que está acontecendo e apareço. E mesmo ontem à noite, quando eu estava resistindo tanto a querer chegar ao nível mais profundo dessa cura com Sheila, eu ainda estava disposta. Então, eu estou orgulhosa dessa disposição, mesmo quando é assustadora. Qual o papel do amor na superação do medo? O amor é o antídoto. O amor é o oposto. E o amor não em um sentido romântico, mas o amor sendo a energia e a essência presente dentro de nós, ao nosso redor e como a verdade de quem somos. Quando começamos a reprogramar nosso pensamento, reorganizar nossos sistemas de crenças, voltamos ao amor. Como diria Marianne, retornamos O poder ao do amor. livro.
Esse é o seu livro mais famoso, Retornamos ao Amor. Eu realmente acredito que uma jornada espiritual é realmente desaprender o medo e lembrar-se do amor. O que você acha agora que começou a se abrir do seu trauma? Qual que é o seu propósito? Meu propósito não mudou. É abrir as pessoas para um relacionamento espiritual de sua própria compreensão, para que possam encontrar liberdade, paz e cura. E sua maior professora foi Marianne? Ela foi uma de minhas maiores mestras. Chopra foi um querido mestre e amigo. E provavelmente o meu professor mais querido é o Dr. Wayne Dyer. Não digo que foi, digo que é, porque há um capítulo inteiro no livro sobre como estamos canalizando Wayne. Aqui há outra coisa que não falo. Assumir minha mediunidade sem desculpas. Acredito que somos médiums, mas é uma questão de como aperfeiçoar essa habilidade. Quanto mais livre me tornei, mais minha conexão se aprofundou. Estava no palco e ouvi a avó de alguém dizer: tenho que lhe dizer isso, mas não sei como dizer. Então tenho canalizado Wayne. E ele tem sido uma voz realmente limpa e clara. Ele virá a qualquer pessoa que precise dele, como qualquer anjo, espírito ou guia. E talvez isso seja um pouco intenso, mas é pegar ou largar. Mas ele realmente quer apoiar as pessoas que estão empenhadas em ser uma voz para a luz. E eu o tenho ouvido. E tem havido experiências tremendas, como essas sincronicidades. Eu estava recebendo mensagens para suas filhas, e por uma série de eventos, alguém me ligou e disse: Wayne quer que você saiba que é ele, e que você sabe quem é você. Então liguei para as filhas dele e transmiti a mensagem. E elas ficaram tipo: como você pode saber de tudo isso? Ele me deu provas de que está comigo. Por isso digo que ele é o meu professor mais transformador. Eu não consegui conhecê-lo. Ele teria Teria adorado sido seu muito podcast. divertido. Claro. O livro O Poder da Intenção foi escrito por ele. Eu Ele acho que tem O Poder da muitos. Intenção foi escrito por ele. Eu acho que eu descobri pela primeira vez há uns 15 anos atrás. Acho que eu tinha uns 21, 22, por aí. E eu lembro de pensar: essas informações são poderosas, apenas a intenção que temos, as coisas que queremos, a maneira que queremos ser, e eu me apaixonei naquele momento. Ele é simplesmente muito legal. profundo. E ele está ainda mais conectado agora. E acho que é por isso que ele deixou seu corpo. Porque ele pensa: Interessante. tenho mais a fazer e tenho que fazer do jeito dele. Há um capítulo no livro em que escrevo sobre ele. Conto que quando estava escrevendo o capítulo, senti que ele estava em cima da minha mesa, como se fosse uma presença alta olhando para mim. Eu fiquei emocionada e apenas soube: eu sei que você está aqui. Uau, isso é legal. Sim. É. Pelo que você se sente mais grata recentemente na vida? Reconectar com minha mediunidade, aceitar minha mediunidade e me comprometer com ela, voltar a ser um canal. Não falo sobre isso publicamente porque não é algo que eu realmente gostaria de falar publicamente, pois é como qualquer habilidade ou dom. Não sairia por aí me gabando. Enfraquece. Claro. Mas me orgulho por ter essa conexão agora. Isso é legal. Como funciona? Quero dizer, eu sempre fico fascinado com isso. Você canaliza em momentos ou precisa entrar num estado pessoal? Sim. Como é que funciona? Você tem que Você entrar precisa em estar um preparado, estado. né? Há muitas pessoas que não estão totalmente curadas, que são médiuns incríveis. Então é como qualquer habilidade. Algumas pessoas podem acordar de manhã e serem incríveis no piano. São habilidades diferentes. Você apenas vê. Se você tem clareza, pode ser que já tenha nascido com ela. Essa é uma habilidade inata muito profunda. E para mim, ela sempre esteve presente na minha vida. Assim como qualquer pessoa pode pegar e escrever um livro se quiser. Sem formação literária, eu já escrevi 5 livros. Nem eu. Então você descobre. Mas é a mesma coisa com a mediunidade. É uma prática. E é algo que você canaliza e direciona. Então o que eu recomendaria a alguém que pensa: isso me parece interessante. Há muitas meditações neste livro. E depois dessas meditações, sugiro muita escrita livre. Deixe sua caneta fluir. Permita-se ficar em um estado de entrega. Mas primeiro sintonize-se por meio da meditação e da oração, centralizando sua energia e alinhando-a com a energia da fonte.
Você quase sente como se seu corpo começasse a vibrar quando medita. E então, neste espaço, simplesmente escreva. Agora eu canalizo mais quando estou falando com o público. Outra noite, ouvi uma mulher e eu disse: sua mãe realmente quer que você a perdoe. E ela disse: como você sabe disso? Eu disse: porque ela estava me contando. Sair do caminho é realmente a chave para Isso é ter um legal. canal. Não se trata apenas de ouvir espíritos ou guias, mas também de permitir. Você canalizou o seu livro, quer Com tenha certeza. percebido ou não. Você está canalizando agora. É permitir que a intuição flua através de você. Para as mulheres que escutam agora e que acham que, olha, Gabi é incrível, é linda, tem marido, tem livros, carreira, tudo. Eu não tenho esse tipo de confiança, não tenho esse tipo de amor próprio. Não acho que sou digno o suficiente das coisas que ela tem ou que ela quer criar. Como é que elas constroem mais amor próprio, mais autoconfiança e dignidade em si mesmas? Sim. Acho que a primeira parte é a reformulação. Muitas vezes olhamos para as pessoas que têm as coisas que queremos e dizemos: não sou bom o suficiente. Mas minha maneira de ver pessoas assim é olhar e dizer: a luz que vejo nelas é um reflexo de quem eu sou. É um reflexo da minha luz. E mesmo que você ainda não acredite nisso, haja como se acreditasse. Diga em voz alta: o que admiro em alguém é um reflexo do que eu sou, não necessariamente do que eu quero ser ou desejo ser. Você já é. E também não julgar e separar, porque uma das maiores coisas que impedem as mulheres de assumir seu poder autêntico é julgar e separar. E por que fazem isso? Esse é um trabalho que vou escrever no próximo livro. Claro, é. É o julgamento. E o julgamento é uma parte negada da nossa sombra. Usamos o julgamento para evitar de ter de enfrentar o que não queremos ver em nós mesmos. E isso é um vício. Julgar os outros é Julgando nós mesmos provavelmente é o também. maior. Sim, Uau. muito. É engraçado que há muitas pessoas que julgam os outros online, né? Deixam comentários negativos. Eu sinto que, como criadores, é difícil julgar e criar ao mesmo tempo. Como é difícil ter medo e amor ao mesmo tempo. Sim. Quando você está criando, você não está julgando outras pessoas. Não. Você está focado na Não. criação. Você está E certo. você não quer rebaixar os outros quando está criando, porque você sabe como é difícil. Por Sim. isso eu acho que quando as pessoas que estão julgando começarem a criar algo, elas vão parar de julgar Sim. porque é muito difícil. Uma boa dica para o De livro. nada. Entre na criação e você É isso estará aí. fora do julgamento. Se você ficar sentado e assistindo tudo, você só vai analisar e julgar. Porque você não está vendo o Tipo, que eu está não tô fazendo fazendo. nada, né? Você É começa isso a aí. fazer. Ah, esse é outro capítulo Seja do amoroso livro. e faça alguma coisa. Sim. E aí você pode ter. Pois é. Muito bom. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, ela se chama As Três Verdades. Daqui a muitos anos vai ser o seu último dia aqui na Terra. E você está prestes a ter o último momento. Todo mundo está lá, você se despediu de todo mundo. E você já está prestes a partir, todo mundo disse: olha, a gente não tem nada para lembrar de você. Mas aqui está um pedaço de papel, uma caneta, e você escreve 3 verdades. As 3 coisas que você sabe que são verdades sobre tudo que você vivenciou e que você passaria pra gente, as lições que você quer transmitir. Então, o que você diria sendo suas 3 verdades? Há uma energia de amor sempre presente que está apoiando você e o seu redor. Número 1. Com convicção. Essa é uma lição de Yogi Bhajan, mas entenda por meio da compaixão. A compaixão o lembrará de quem você é e o ajudará a perdoar tudo o que você achava que sabia. E a última lição é muito simples, é escolher o amor, porque é disso que se trata todo esse show. Quanto mais escolhemos o amor, mais deixamos de lado o que achávamos que precisávamos e permitimos que o que realmente precisamos Eu amo, chegue. são ótimas. E se você tivesse que fazer uma tatuagem na testa que só pudesse ser vista no espelho, com palavras investidas para que só você visse quando olhasse no espelho, então a gente veria uma mensagem ou uma palavra. Eu sou Eu sou o o amor. amor. Essa seria Eu uma gosto boa disso. opção. É um bom Isso é bom. lembrete. É bom. Existe alguma pergunta que ninguém te fez que você gostaria que te fizessem? Ou são tão bons? Vamos ver.
Quais são suas habilidades especiais? O que você faz que é único em Além você? da mediunidade, quais são suas habilidades especiais? Ando de Um monociclo. monociclo, o que é isso? Eu sabia Por andar. mais de 2 segundos? Para Sim, com sim. isso, eu nunca vi um vídeo sobre isso ou algo do gênero. Eu tenho vídeos. Eu preciso ver isso. Em meu primeiro livro há fotos. Sério? Sim. Cara, eu tô falando sério, eu preciso ver isso. Sim. Eu lembro Sim. disso. Engraçado. Eu Como você aprendeu? estava em uma escola de Fala arte sério, isso é circense. incrível. O que mais posso fazer em um palco Isso é em um incrível. monociclo? É uma habilidade Legal. especial. É como andar de Claro. bicicleta. E o que mais? Eu sou apaixonada por culinária. Muito, muito apaixonada por cozinhar. É uma de minhas meditações. Acho que cozinhar é uma arte e uma meditação. E fico muito feliz em cozinhar uma refeição, Uhum. preparar, servir. Isso é legal. E antes de fazer a última pergunta, eu quero te agradecer por um momento, Gabi, pela sua incrível capacidade de mudar, de se abrir, de se transformar a sua própria energia e por deixar ir. Porque eu sei como pode ser desafiador se apegar a algo por tanto tempo, 30 anos para você, e eu realmente agradeço você por sair da sua zona de conforto de uma forma muito importante, mudando seus relacionamentos no processo e curando a si mesma e sendo incrível, catalisadora de amor para tanta gente ao redor do mundo. Por todo o trabalho que você faz, é incrível. Não tem de quê. Obrigada. The Obrigada. Universe Has Your Back. Transforme medo em fé. Garanta esse livro o mais rápido possível. Compartilhe com seus amigos, com qualquer pessoa que você possa achar que seja útil. Se conecte com a Gabi nas redes sociais. Ela está em @Gabi Gabi Bernstein Bernstein. em todos os lugares. Também, há mais alguma coisa que você quer dizer antes da pergunta final? Só quero te agradecer. Acho que você é um homem incrível e tenho muito orgulho de ser sua Muito amiga. obrigado. Quando soubemos que eu participaria do podcast, eu disse ao meu Relações Públicas: essa é a coisa mais importante que quero fazer. E não digo isso apenas por causa do alcance, mas porque... E você me disse no início, o que poderia fazer deste o melhor podcast? E eu disse, ele já é. Porque na primeira vez que fui entrevistada por você, fiquei tão emocionada com seu talento como entrevistador. E esta vai muito além, ainda mais do que a última. Eu fico grato por isso. Estou Fico falando grato. sério. Certo. A última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Permanecer em sua autêntica verdade. Gabi Bernstein, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu Obrigada. agradeço. Para mim, consciência é conhecimento. Consciência é prestar atenção, perceber. Então, 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas automáticos inconscientes que praticamos tantas vezes que não estamos pensando conscientemente neles.